pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Bruno Criado. Eu sou Eduarda Ferraz, sou advogada e também professora, e hoje vim aqui para mais um vídeo da nossa CLT comentada para a gente analisar mais um dispositivo da legislação trabalhista. Pessoal, antes da gente começar, como eu costumo fazer aqui nos meus vídeos, eu deixei para vocês minhas redes sociais, que são aí formas de vocês entrarem em contato comigo, caso fiquem com alguma dúvida em algum momento desse vídeo ou então de outros vídeos aqui do canal. E aí, pessoal, para a gente começar a nossa análise do dispositivo hoje, eu vou trazer aqui para vocês o artigo que nós vamos estudar, que vai ser o artigo 58 da CLT, que nos diz o seguinte: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós vamos analisar o parágrafo 1º, também o parágrafo 2º, mas começando pelo caput. O artigo 58 da CLT, ele traz aí a jornada de trabalho. E ele diz pra gente que, de uma maneira geral, a jornada de trabalho, aquela jornada rotineira, aquela jornada corriqueira de trabalho, ela vai ser de 8 horas diárias. Então, como regra geral, a jornada de trabalho compreende aí num período de 8 horas diárias. E aí, só para complementar essa nossa análise, eu trouxe uma doutrina que diz o seguinte: jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador em virtude do respectivo contrato. Desse modo, a medida principal do tempo diário de disponibilidade do obreiro em face de seu empregador, como resultado do cumprimento do contrato de trabalho que os vincula. O período considerado no conceito de jornada de trabalho compreende o lapso temporal diário, em face de o verbete, em sua origem, referir-se à noção de dia. Jornada, portanto, traz, no sentido original, o lapso temporal diário em que o obreiro tem que se colocar à disposição do empregador em virtude do contrato laboral. Então, pessoal, que nós compreendemos que a jornada de trabalho, ela compreende no período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, o tempo à disposição do empregador vai ser aquele momento em que o empregado está aguardando ou executando ordens. E aí, como nós vimos, o artigo 58 caput nos diz que a jornada ela vai ser, como regra, de 8 horas diárias. E aí nós temos que analisar também o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Bom, começando pelo parágrafo 1º, nós temos que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Pessoal, o que nós temos aqui? Aquele período em que o empregado demora para fazer o seu registro, se essa variação ela não exceder a 5 minutos, não vai ser descontado e também não vai ser computado como hora extraordinária. Vamos pensar numa situação para ficar mais claro para vocês. Imaginem que eu tenha aí um contrato de trabalho que estabeleceu que o empregado ele tem que iniciar as suas atividades às 8 horas da manhã. E aí, imaginem que esse empregado ele somente consegue chegar na empresa em determinado dia às 8h04. Então, por algum motivo, ele aí teve que atrasar 4 minutos para fazer o seu registro. Esses 4 minutos, pessoal, pelo parágrafo 1º, não vai ser descontado. Da mesma forma que, se ele que tem que começar a trabalhar às 8 horas da manhã, iniciar suas atividades às 7h55, esses 5 minutos não vão ser computados como horas extraordinárias, tá? E aí, para a gente também complementar nosso estudo, mais uma doutrina que diz: a regra, inserida no texto seletista em 2001, foi inspirada em antiga construção jurisprudencial do TST, segundo a qual é razoável que sejam desconsiderados pequenos módulos de tempo na entrada e na saída dos empregados, tendo em vista a impossibilidade física de registro simultâneo nos cartões de ponto de todos os trabalhadores. Essa tolerância foi limitada a 5 minutos na entrada e 5 na saída, limite global de 10 minutos diários, tempo considerado suficiente seguindo critérios de razoabilidade
para que todos os empregados registrem no ponto e assumam seus postos de trabalho. O limite é para mais ou para menos, isto é, são consideradas variações de ponto de até 5 minutos de adiantamento, bem como até 5 minutos de atraso, os dois exemplos que eu trouxe para vocês. É importante salientar que, excedido o limite residual previsto, 5 minutos, todo o tempo será considerado como hora extraordinária, inclusive os 5 minutos inicialmente irrelevantes. Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado com essa previsão, porque a legislação apenas nos traz os 5 minutos, de modo que, por exemplo, se um empregado, eventualmente, ao invés de deixar o posto de trabalho às 7, ele deixou o posto de trabalho às 7h10, eu tive uma variação superior aos 5 minutos, então eu posso começar a pensar em horas extraordinárias, tá legal? Então essa é a previsão do parágrafo 1º. Agora, sobre o parágrafo 2º, importante que essa foi uma alteração trazida pela reforma trabalhista, então vale a pena a gente dar uma atenção especial a esse dispositivo, que nos diz: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno caminhando ou por qualquer outro meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Que o tempo que o empregado leva para se deslocar da sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, então são as horas em itinerario, o tempo de deslocamento até o posto de trabalho, ele não vai ser considerado como tempo à disposição do empregador. Então eu não vou ter esse período computado na jornada de trabalho. Imagine que o empregado, ele eventualmente trabalha numa empresa de difícil acesso, uma empresa distante do local de trabalho dele. Esse tempo que ele leva da residência dele até a efetiva ocupação do posto de trabalho, até chegar nessa empresa que é de difícil acesso, que é longe, enfim, não vai ser considerado como tempo à disposição do empregador. E aí vale a gente ter atenção que o fato de o empregador fornecer esse meio de transporte não faz com que esse tempo seja considerado como tempo à disposição. Então imaginem essas empresas que concedem ônibus ou qualquer outro meio de transporte para que o empregado faça esse deslocamento. O artigo fez questão de ressaltar que caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada. Tá legal? E aí, pra gente encerrar, também uma jurisprudência, também uma doutrina sobre esse assunto, nós temos que o legislador passou a prever que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno não é tempo à disposição do empregador. Essa concepção do tempo à disposição do empregador havia sido ampliada com a adoção, primeiro pela jurisprudência e depois pelo legislador, da teoria tempo in itinere, segundo a qual deveria ser incluída na jornada de trabalho o período em que o empregado está em percurso de casa para o trabalho e no retorno do trabalho para casa, quando o local de trabalho fosse de difícil acesso ou não servido por transporte público e, em qualquer caso, o empregador fornecesse a condução. No entanto, com as alterações trazidas pela reforma trabalhista, passou a ser previsto expressamente pelo legislador, no artigo 58, parágrafo 2º, que nós acabamos de fazer a leitura, que o tempo despendido pelo empregado desde a residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer outro meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho. Então, pessoal, mais uma alteração trazida pela reforma trabalhista, que nós precisamos ter cuidado, ter atenção, e mais um artigo comentado aqui no nosso canal. Me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e não deixem de conferir os demais vídeos de outros códigos aqui no canal do Professor Bruno Criado. Muito obrigada!